Boa noite, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus. Vamos começar mais um estudo bíblico, mais uma quarta-feira. Começar com oração. Pai, nós te louvamos, ó Pai, por mais uma quarta-feira. Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança, em paz, em tranquilidade. Pai, nós temos muitas coisas, muitos afazeres, mas nós vemos aqui da tua palavra, Pai. Ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha de forma sobrenatural sobre nossas vidas, ó Pai, que nos capacite, que nos ensina, que nos guarde, que nos livre de todo mal, ó Pai. Nos perdoe nossas falhas, os nossos pecados, perdoe, Pai, que às vezes o nosso ego, a nossa carne, a nossa cotidiano, o nosso querer foi superior ao teu querer, ó Pai. Que o Senhor possa nos perdoar das nossas falhas e nos ensine, Pai, a cada dia mais ser mais parecido com o Senhor. Pai, que tudo que iremos estudar aqui não seja apenas de forma audível, não seja apenas escutar, mas que a gente possa de fato praticar tudo que aprendemos aqui, ó Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Miqueias capítulo 5, nós iremos dar continuidade, aí acertei, o nosso estudo dos profetas menores. Estamos, o tablet iniciou sozinho, estudo dos nossos profetas menores. Vamos continuar. Nós vimos semana passada Miqueias capítulo 4, correto? Já que estamos no 5, Miqueias capítulo 4. Fazendo uma retrospectiva rápida aqui, os 3 primeiros capítulos de Miqueias é Miqueias batendo no povo de Israel, exortando, ensinando, corrigindo as falhas do povo. Quais falhas eram essas? Principalmente a imoralidade sexual, o povo estava entregue ao pecado da imoralidade. Segundo, a falsa religião, a idolatria, o povo estava idolatrando outros deuses, estava adorando outras divindades, e a falsa segurança de sabendo que, como eles eram o povo da promessa, achava que eles estavam sussa, estava tudo tranquilo. Miqueias veio justamente para acabar com esses 3 tipos de pensamento aqui. Espera aí que eu fechei aqui. Espera aí que sem querer o tablet iniciou. Espera aí. No capítulo 4, capítulo 5, Miqueias vai mudar um pouco de assunto e vai falar sobre outro tipo de coisa. Vai ser mais tratando sobre o futuro de Israel. Nós vimos semana passada com o pastor Pedro, foi com você, né? Foi, né? Não estou bem na cabeça, não. Nós vimos semana passada que o capítulo 4 vai prometer uma futura restauração de Israel. O povo ia para a Babilônia, o povo ia para o cativeiro, mas Deus iria restaurar aquele povo. O povo não ficaria para sempre na Babilônia, o povo ia voltar para Israel. E no capítulo 5, nós iremos ver uma coisa, é o tema central do Antigo Testamento. Nós iremos ver daqui a pouco, mas quando eu falo tema central, todo mundo acha que já sabe o que é. Mas olha no versículo 1. Versículo 1, capítulo 5, diz assim: agora reúne as tuas tropas, ó filha de tropas, pois há um cerco contra nós, com uma vara que ferirão o governante de Israel na sua face. O versículo 1 é a continuidade do versículo capítulo 4. Nós vemos que o capítulo 4, igual eu falei, é uma restauração, onde que Deus iria restaurar e que Deus iria governar aquela cidade, aquele povo, e seria um reino de paz, de prosperidade e de fidelidade. Então tudo que Miqueias estava batendo no reino divino, no reino futuro, ia ser totalmente contrário. A gente seria fiel, e haveria prosperidade, haveria paz, e não haveria mais nem choro, nem luto, que todo sofrimento é temporário. Mas aqui, Miqueias está apontando para um fato que ainda iria acontecer, que está narrado em 2 Reis, capítulo 25, versículo 5 ao verso 8.
Capítulo 25 é o cerco da Babilônia. Contexto: Babilônia estava invadindo, estava em cerco ao redor das muralhas de Israel, ou de Jerusalém, pronto para invadir. As muralhas já estavam praticamente destruídas, os guerreiros estavam totalmente mortos. A única função, a única opção que o rei de Israel tinha, o rei de Judá tinha, era tentar fugir. O rei era o rei Zedequias. Ele tenta fugir, mas ele é capturado. Não é apenas capturado, mas como ele vivencia, ele vê a morte dos seus filhos, ele vivencia presencialmente a morte dos seus filhos. E após ver a morte dos seus filhos, furam seus olhos e deixam cego, e vai para o cativeiro babilônico. Então, quando Miqueias fala assim, que há um cerco contra nós, é justamente esse cerco da Babilônia. E com uma vara ferirão o governante de Israel na sua face. Ou seja, iriam ferir o rei, iam cegar o rei e iam levar o rei para a Babilônia. Mas agora a partir do versículo 2, Miqueias vai mudar um pouco de assunto. Igual eu falei na introdução, Miqueias iria abordar o tema principal do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, o tema principal do Antigo Testamento é tratar sobre a vinda do Messias. Desde Gênesis até Malaquias, vemos que Deus promete aquele que ia libertar Israel da opressão, que iria libertar Israel de todas as opressões. Nós vemos, fazendo uma recapitulação rápida, em Gênesis capítulo 3, veremos a primeira vez que é prometido um descendente que iria destruir Satanás. Lá, Gênesis 3,15 vai falar que a descendente da mulher iria pisar iria pisar na cabeça do serpente, mas ela ferirá o calcanhar. Então, é a primeira vez que nós chamamos esse evangelho de proto-evangelho, é a primeira vez que o evangelho é pregado, que o filho da mulher iria pisar na cabeça do serpente, mesmo a serpente ferindo o calcanhar. Ou seja, mesmo Cristo indo para a cruz, Cristo pisaria na cabeça da serpente. Nós vemos a lei de Moisés todas apontando para o sacrifício, para a vida de Cristo. Muitas das vezes, e eu confesso que eu sou um desses, vai chegando em Levítico, Deuteronômio, final de Êxodos ali, principalmente quando vai começar a explicar o tabernáculo, eu começo a ler meio desanimado. Aí, junta não sei quantos quilos de ouro, que aí não sei quantos filamentos de linho, que não sei, tem que ser dessa cor, não sei o quê. Aí vem as leis, começa as leis que não pode comer esse alimento, não pode fazer. Eu confesso para vocês, e eu tenho certeza que vocês fazem isso também, que vocês ficam, nem, que preguiça de... lá. É só crentão aqui, né? Mas alguma vez na sua vida vocês já questionaram, gente, para que eu estou lendo isso? Para que eu estou lendo isso? Isso não faz mais sentido para a nova aliança, isso é para a velha aliança. Não faz mais sentido ver tantos animais sendo sacrificados, vendo cada pecado era um tipo de animal, não sei o quê. Aí você tinha que ver que cada roupa tinha o linho, tinha que usar linho, tinha que usar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando a gente lê dessa forma, eu falei brincando, mas nós perdemos que todas aquelas leis, todos aqueles detalhes que Deus dá para Moisés, era apontando para Cristo, era apontando para Jesus. Então, cada detalhe da lei apontava para Cristo. Eu ia até dar uma sugestão aí, já que o pastor está aqui, a gente podia fazer um estudo justamente sobre o Felipe, não sei se ele já te mostrou, ele escreveu um texto das 613 leis e todas apontando para Cristo, ele explicando cada ponto da lei e apontando para Cristo. Depois você conversa com ele, aí eu ia dar a sugestão que algum dia a gente justamente fazer isso, pegar cada lei, estudar, apontar para Cristo. Eu acho que seria, ia me focar a gente, mas eu acho que isso seria importante a gente estudar. Quando nós vemos Salmos também, Salmos aponta para Cristo. Nós lemos Salmo 22, vemos que Jesus recitou na sua crucificação, Salmo 22, versículo 1 vai falar, Deus meu, por que me desamparastes?
E no mesmo Salmo 22, veremos no capítulo 18, no versículo 18, que vemos que as vestes de Cristo são sorteadas pelos soldados romanos, igual aconteceu nos evangelhos. Aí quando nós chegamos nos profetas, vemos que os profetas é totalmente apontando para Cristo. Nós vemos em todos os profetas apontando uma mensagem de Cristo. Pegar apenas um profeta como referência, Isaías. Nós pegamos Isaías capítulo 7, o nascimento da virgem, ou melhor, a virgem iria conceber um filho. No capítulo 9, veremos o filho nascendo, o Cristo nascendo. Isaías 40 vê o terreno sendo preparado para Cristo. João Batista vindo, batizando as pessoas, chamando para arrependimento, para Cristo vir à terra. Ou começou o reino, o ministério terreno. Nós vemos Isaías 53 apontando para a crucificação, para a morte de Jesus, e vários outros textos que apontam para a vida, para o ministério, para a obra de Cristo. Mas no versículo 2, eu já expliquei tudo, mas olha o versículo 2. Mas tu, Belém de Efrata, embora seja pequena, entre as milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, 700 anos antes de Cristo, fala que Jesus iria nascer em Belém. E Belém, na época de Jesus, era uma cidade, um vilarejo, cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Nós conhecemos a história que César manda fazer um censo e todo mundo tinha que voltar para sua casa de origem. E como José era descendente de Davi, ele foi para Belém. E chegando em Belém, lá nasce Jesus. Então, 700 anos antes de Cristo, Miqueias profetiza que Jesus nasceria em Belém. E olha que interessante, a parte B, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, não era um ser humano comum, não era uma pessoa comum, não era uma pessoa normal, é uma pessoa que vivia, que vive, que... Vou falar que existia, mas acho que vocês levem essa palavra com amor, que existia desde antes da eternidade, que existia antes da eternidade. Igual João vai falar, no início era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Além de não apenas renascer em Judá, mas ele não seria entre aspas, um ser humano comum. Ele viria, é aquele que viria antes, não é um qualquer ser humano. Continuando, versículo 3. Portanto, tu entregarás até que a parturiente dê a luz. Então o restante dos seus irmãos voltará para aos israelitas. Essa profecia tem uma dupla interpretação. No capítulo 3, versículo 3, tem uma dupla interpretação. A primeira, atual no caso, quando o texto foi escrito, e uma futura. Para a gente é passado. A gente vai ver que futura é o nosso passado, mas vou explicar. A primeira vai falar que, portanto, tu entregarás a parte oriente e que tu os entregarás até que a parte oriente dê a luz. Ou seja, no versículo 3, para o povo que estava ali prestes para o cativeiro, era uma profecia apontando para o cativeiro, que vocês vão para o cativeiro, mas eu entregarei vocês até que a mulher dê a luz, ou seja, até que passe os 70 anos. Mas também tem uma visão messiânica, apontando para Cristo. Portanto, eu entregarei até que Cristo dê a luz, até Maria dê a luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos israelitas. Da mesma forma que os israelitas voltaram após o cativeiro, o povo seria uma unificação dos povos. Eu vou explicar mais na frente, mas nós vimos que quando Jesus veio à terra, acabou a distinção entre judeu e gentil. Então todos os povos viraram israelitas. Não é à toa que, se não me engano, é Paulo que fala que
Nós somos descendentes de Abraão, não por causa do sangue, mas por causa da fé de Abraão. Vai falar também, João vai falar que todos que aqueles, ele veio para aquele seu, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam se tornaram o direito de se tornar filhos de Deus. Então tem essa dupla interpretação. Versículo 4. Ele permanecerá e cuidará do seu povo, na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra. No capítulo 4 mostra o Senhor reinando. No capítulo 5 vai falar que ele não é apenas um rei, mas também é um pastor. Ele vai cuidar do seu povo, vai cuidar e permanecerá no seu povo. Tem algumas versões, eu não sei se a de vocês tem, que fala que pastorear. Não sei qual que você está o quê? Permanecerá e cuidar? É versículo 4? É. NVI é pastoreará. Pastoreará, ah lá. Pastorear, o obediência é qual? Versículo 4. Ele se manterá firme, apresentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será engrandecido até os confins da terra. A NVI está lá, pastorear. Ou seja, ele não seria apenas um rei, seria um pastor de ovelhas. E nós vemos no Evangelho de João, Jesus nos chamando de o bom pastor, que o bom pastor daria a vida para as suas ovelhas. Jesus cuida de nós como as nossas ovelhas. Jesus é aquele que deixa as 99 para trás e vai buscar aquela 100ª que sumiu. Jesus é aquele que conhece as suas ovelhas, é aquele que não apenas conhece, mas elas o conhecem, escutam a sua voz e obedecem a sua voz. Jesus, lá em João capítulo 10, vai falar justamente sobre essa questão, que ele é o bom pastor. Igual Miqueias vai falar, Jesus repete no Evangelho de João que ele é o bom pastor, e que ele daria a vida pelas suas ovelhas, cuidaria das suas ovelhas. E de todos os povos, que seria grande até os fins da terra. Então todos os povos seriam cuidados pelo bom pastor. E ele será a nossa paz. Quando a Síria invadir nossa terra e atacar os nossos palácios, levantaremos contra eles 7 pastores e 8 comandantes. E ele será a nossa paz. A gente já falou aqui 1 milhão de vezes sobre o que é essa paz. Essa paz não representa ausência de problemas ou excesso de coisas boas. A paz de Cristo não quer dizer quando a gente vem para a igreja nós paramos de sofrer, nós paramos de chorar, nós paramos, igual o Ricardo Oliveira, achou que você ia sofrer, achou que não ia chorar, achava que seria de glória em glória, vitória em vitória. Mentiram, viu? Mentiram. Porque o Evangelho não promete paz, ou seja, ausência de problemas ou riquezas, ou nada disso. A paz, essa paz, ele será nossa paz, é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a paz que, graças à morte dele, nós temos paz com Deus, lá em Romanos, igual Romanos vai falar. Agora fugiu o versículo. Tem um versículo que está na minha ponta da língua que agora esqueci. Vai falar que Jesus agora pois temos paz com Deus. Não, esse aqui eu falei. Temos Romanos 5:1. Mas é Jesus falando que eu tenho a paz. Agora fugiu. É o próprio Jesus falando. Agora fugiu. Minha paz eu vos dou, um trem. É um trem. Agora fugiu. Se vocês puderem lembrar. Enfim, Jesus é essa paz. A paz não é apenas um sentimento, não é algo apenas
espiritual, metafísico, mas é algo físico. Jesus é a nossa paz. Não sei se você já conheceu aquelas pessoas. Lembrei. A paz que excede todo entendimento. Lembrei, é a paz. Não sei se você já percebeu algumas pessoas que podem sofrer 300 mil problemas, tribulações, mas você vê a pessoa está em paz, porque é a paz que excede todo sentimento. Tiago vai falar: não se preocupe com as provações, pequenas provações que vocês teriam, que elas geram experiências. E essa paz só pode vir de Cristo, não pode sair de nós. Como você está querendo falar aí é João 14. É o que eu falar da paz. Lê para mim. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não, mas não é esse não, é a paz que excede todo entendimento. Mas eu também concordo com isso. Concordo. A paz que excede todo foi Paulo, perdão, heresia. Mas é algo uma paz que somente Jesus pode dar, a verdadeira paz. Por mais que homens tentam, fazem campanha, enfim, existe ONU, existe essa cambada de organizações que buscam a paz, Unicef, sei lá mais o que. A paz, humanamente falando, é impossível de se acontecer, porque o homem é um homem caído. Por mais que nós tentamos, pregamos paz no mundo, para quem gosta de futebol, paz nos estádios, paz não sei aonde, nós veremos que isso é impossível para o homem conseguir, porque é algo que somente Deus pode nos dar. A paz que excede todo entendimento não vem do homem. Nós vemos as guerras, os rumores de guerras, justamente porque o homem adora o conflito. O homem quer a paz, mas o homem quer principalmente a guerra. Nós vemos esses conflitos, e não é só conflitos mundiais, guerras, mas aqui a gente briga por qualquer coisa. O negócio daqui, não, mas eu quero aqui, não, mas eu quero aqui. Pronto, já esse é motivo de briga. Para quem é casado, então, não, a faca tem que ficar assim, não, tem que pegar, não sei, pronto, já vira uma guerra dentro de casa. Qualquer coisinha nos leva a ter conflitos, qualquer coisinha nos leva a ter ausência de paz. Por isso que essa paz não vem de nós, vem de Deus. Mas o versículo 26 continua: eles destruirão a terra da Síria pela espada, e a terra de Nimrod dentro de suas portas. Assim ele nos livrará da Síria, quando essa invadir nossa terra e entrar em nosso território. Nós sabemos que o reino do norte foi destruído pela Síria. O reino do norte foi destruído pela Síria e o reino do sul por Jerusalém. Pela Babilônia, a capital do reino do sul é Jerusalém. Então o norte, a Síria, e o reino do sul, a Babilônia. E não só a Síria, mas a Babilônia, também o Egito, são palavras, metáforas usando para os inimigos de Israel. Nós vemos ao longo, você vê os profetas, você vê usando o Egito, usando a Babilônia, usando no Novo Testamento também, quando João vai falar sobre a Apocalipse, a besta, a Babilônia, a grande meretriz. Então, esses personagens, esses países são representantes de inimigos do povo de Israel. Mas da mesma forma que os inimigos se levantam, igual o profeta fala aqui, destruirão a terra da Síria pela espada e a terra de Nimrod dentro de suas portas. Assim ele nos livrará da Síria. Quando essa invadir nossa terra, entrar em nosso território. Por mais que havemos aflições, por mais que havemos inimigos, Deus sempre não deixará exterminar o seu povo. Nós vemos aqui
Quantos massacres a igreja teve ao longo da história? Você pega os 4 primeiros séculos, massacre após massacre. Nós até cantamos, o Coliseu não parou a igreja. O Coliseu não parou. Qual que é o resto? A perseguição não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Porque Deus continua sendo fiel com o seu povo. Jesus vai falar, eles vão te matar, eles vão te esquartejar, eles vão te mandar para a prisão, mas eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então, as pessoas, meu Deus, que tal presidente vai acabar com o cristianismo? Não vai, porque Deus é fiel com o seu povo. Nós podemos ir para prisões, nós podemos ser mortos, mas, igual Paulo fala, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Ou é o contrário? Eu sempre confundo. É isso mesmo, né? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro, né? Porque se a gente morrer aqui agora, irmãos, nós estamos com o Pai, nós estamos com Jesus. Então, por mais que sofra, por mais que soframos por causa do Evangelho, Deus continua sendo fiel, Deus continua nos sustentando. Por mais que nós morramos, Deus não desamparará o seu povo. Versículo 7 e 8. O remanescente de Jacó estará entre muitos dos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem aguarda pelos filhos dos homens. O remanescente de Jacó também estará entre as nações, do meio de muitos povos, como leão entre os animais do bosque, como um leão forte entre os rebanhos de ovelhas, o qual as pisará e a despedaçará quando passar, sem que ninguém as livre. Nós vemos no Antigo Testamento que Deus escolhe a nação de Israel para ser o seu povo, para ser escolhida, para ser eleita de Deus, por mérito? Não, por graça. Deus escolhe Abraão para que a partir da linhagem de Abraão venha a linhagem, as 12 tribos de Jacó, e das 12 tribos de Jacó viesse Jesus, pela graça de Deus. Então, no Antigo Testamento, nós vemos que Israel era o foco da religião de Abraão. Então, todos os povos vinham e viam Abraão. Israel era cidade modelo, cidade que era luz para todos os povos. Isso que eu queria falar. Israel era a luz de todos os povos. Não é à toa que nós vemos vários povos vindo até Israel. Nós podemos pegar a rainha de Sabá. Escutou, um tal de Salomão lá, que ganhou sabedoria divina, praticamente divina, pediu ao Deus dele sabedoria, e hoje é o cara mais rico, mais inteligente do mundo. Deixa eu ver lá se é isso tudo mesmo. Aí ela chega lá e vê que era isso tudo mesmo. Lá tem até um caso, parênteses aqui, um extra bíblico, que eles tiveram um caso, aí, vocês conhecem essa história? Não? Parênteses aqui, tem nada a ver com isso tudo, mas é interessante. Fofoca. Fofoca. Existe uma teoria, a Arca da Aliança sumiu, né? Distribuiu. Existe uma teoria que a Arca da Aliança está na igreja etíope. Por quê? Porque a rainha de Sabá teve um caso de Salomão e ela engravidou. Aí, quando ela foi embora, ela pegou, recolheu a Arca da Aliança original, ela deu presente para o filho, e a Arca da Aliança até então era uma réplica. E a verdadeira Arca da Aliança está numa igreja etíope, até os dias de hoje. Aí você vai lá visitar essa igreja, segurança armado 24 horas por dia. E eles juram de pé junto que está lá. Ninguém entrou para saber se está lá ou não, mas eles juram de pé junto que estão lá. Fecha parênteses. Eu sei que não tinha nada a ver, mas fofoca do mundo israelita. Enfim, mas vocês concordam que Israel era a luz do mundo, Israel era a nação que ia iluminar o mundo. Mas por mais que hoje em dia é uma idolatria, os crentes do Brasil, principalmente os crentes do Brasil, idolatram Israel com uma forma sobrenatural. Mas Israel não era o fim, Israel era o meio. Israel, a profecia não termina em Israel.
ela se cumpre, já cumpriu em Israel, por causa que a partir de Israel viria Cristo. E nós vemos que no Novo Testamento, João dizendo que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que os receberam se tornaram filhos de Deus. Nós vemos também em Romanos, vai falar que Paulo, que nós, os gentios, fomos enxertos na videira, que é Cristo. Então, no versículo 7, no versículo 8, vai falar que todos os povos, que o remanescente de Jacó estaria em todos os povos, muitos povos, não apenas aos povos israelitas, não apenas os judeus, mas que todas as nações. Filipenses vão falar que todos, isso é Apocalipse, mas os Filipenses também vão falar que todos os povos se dobrem diante de Jesus. Filipenses, agora fugiu. Espera aí, gente, espera aí que fugiu o versículo. Filipenses capítulo 2 vai falar assim: para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho que estão nos céus e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vemos Apocalipse também, todas as nações louvando a Deus, todos os povos, tribos, línguas e nações louvando a Deus. Então, essa profecia mostra que todos os povos da face da terra adorarão a Deus, todos têm direito a serem descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Por incrível que pareça, até argentino tem lá. Vai ter brasileiro, vai ter japonês, vai ter israelense, vai ter americano, vai ter africano, vai ter, enfim, todos os povos adorarão a Deus. Imagina, não sei se você já viu aquela música do Diante do Trono, a Ilha da Glória, a original, que é 15 minutos de música. Aí tem uma parte lá que cada um canta uma versão a Ilha da Glória, cada um canta na sua língua. Não sei se você já viu essa música. Está no CD do Diante do Trono. Aí algumas nações, aí está em inglês, tem em espanhol, aí várias nações cantam essa música. Tem outra música também, que é aquela Me Ama, que cada país gravou um verso. Depois vocês percebem. Mas no céu vai ser mais ou menos isso. Todos os povos adorarão a Deus. Imagina que emocionante. Parênteses aqui. O Digão me mandou. Lá vem outra presepada. O Digão me mandou um vídeo na Copa do Mundo. Vários países. A gente viu na Copa, imagina, os vários países unidos, comemorando. Foi o gol do outro time, mas nós estamos comemorando. Mas no céu vai ser mais ou menos isso. Todos os povos estarão unidos, louvando a Deus, louvando ao Senhor. Isso até arrepia aqui. Isso é bonito demais. Todos os povos adorando ao Senhor. Versículo 9. A tua mão será exaltada sobre os teus adversários, e todos os seus inimigos serão exterminados. A gente falou em Gênesis 3, houve a queda, e com a queda nós começamos a enfrentar vários inimigos. Diariamente nós lutamos contra nosso pecado, contra Satanás, contra a morte. Diariamente nós lutamos contra esses 3 inimigos. Tem mais, mas eu vou focar só nesses 3, porque são os 3 principais, creio eu. A nossa vida diária é constante luta contra o pecado, luta contra Satanás, e uma luta que teoricamente nós iremos perder, que é contra a morte. Todo aqui vai morrer. Mas a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus venceu todos esses inimigos. Satanás, como eu disse em Gênesis 3, já anunciava a vitória de Cristo, que Cristo pisaria na cabeça da serpente, mesmo que a serpente ferisse o calcanhar de Cristo. Mesmo que Cristo fosse para a cruz, Satanás sabia que quando Cristo subisse para a cruz, seria a vitória decretada. Não é à toa que nós pegamos em várias passagens da vida de Cristo, Satanás tentando de todo jeito afastar Jesus da sua obra. Nós vemos Jesus renascido, Herodes mata as crianças de menos de 2 anos. Jesus no deserto tenta
vou te dar isso, pede para eles virar pão, não sei o que, vou tirar todos os reinos se você me adorar, porque Satanás sabia que quando Cristo subia naquela cruz, eles perderiam. Há uma ideia, um senso comum, de que quando Cristo foi para a cruz, houve festa nos infernos, aí Cristo morreu, mas pelo contrário, Satanás sabia que quando Cristo subisse naquela cruz, a derrota dele estaria concretizada. E acabou. Ele seria lançado pelo lago de fogo e enxofre. Mas Cristo também venceu o pecado. Cristo, na sua morte, nos venceu o pecado. Assim como Satanás venceu o pecado, foi lançado na cruz. Todos os nossos pecados, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades. Antes, nós éramos escravos do pecado e hoje, graças à morte de Cristo, não somos mais dominados pelo pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, graças à morte de Cristo, nós vencemos também o pecado. E por fim, a morte de Cristo, a vinda de Cristo e a ressurreição de Cristo, nós vencemos o último inimigo. Cristo venceu o último inimigo, que é a morte. Nós sabemos que quando o pecado entra no mundo, a consequência, o salário do pecado é a morte. Nós iríamos morrer. Quando nós vemos em Gênesis capítulo 5, a genealogia de Adão, Adão gerou Sete, que gerou Enos, que gerou não sei o que, nós vemos que Adão viveu 900 anos, que não sei quem viveu não sei quantos anos, que Matusalém viveu 969 anos, se não me engano, mas tirando Matusalém, Matusalém foi levado ao céu, não, quem que viveu 900, não foi de Matusalém não, foi, enfim, mas nós vemos que o texto deixa claro, o autor deixa claro, que mesmo eles vivendo de 700, 900, quase 1000 anos, eles morreriam. Então, por o povo lembrar que por causa da desobediência de Adão, o povo ia morrer. E Paulo vai falar que da mesma forma que por causa de todos iriam morrer, mas por causa de do segundo Adão, todos iriam viver. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15 que o último inimigo seria a morte. E Jesus venceu a morte quando ele ressuscitou. Nós iremos morrer fisicamente, mas nós seremos ressuscitados e teremos a vida eterna. Nós não passaremos pela segunda morte. Nós vemos Apocalipse ano passado, nós vemos que existe duas mortes. A morte física, que todo aqui vai passar, se você não passar é porque Cristo voltou, mas todos nós iremos passar pela primeira morte, mas todo aquele que reconhece Cristo como Senhor e Salvador, que confessa Ele, que adora Ele, que vive conforme Ele quer que nós vivamos, não passaremos a segunda morte, nós seremos ressuscitados e viveremos eternamente com Cristo. Mas isso é para nós, mas para todos aqueles que não viverá, ou melhor, perecerá pela segunda morte, e seria um fogo, o lago de fogo e enxofre, passaria eternidades pagando pelos seus pecados. Assim como a morte será lançada, assim como Satanás e seus demônios serão lançados, assim como o anticristo e seus amiguinhos lá seriam lançados, todos seriam lançados no lago de fogo e enxofre. Versículo 10 e 11. Naquele dia, diz o Senhor, exterminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. Destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as suas fortalezas. Versículo 10 e 11, Deus vai falar que não precisará mais de exércitos, não precisará mais de soldados, porque Ele ia exterminar tudo, porque Ele seria a nossa proteção. No versículo 10 vai tratar sobre o exército de ataque. Olha, exterminarei do meio de ti os teus cavalos e os teus carros. Ou seja, os cavalos e carros eram armas de ataque durante as guerras.
Nós vemos no capítulo 4, o pastor Pedro falou, volta no capítulo 4, verso 3, olha o que é prometido para nós. Ele julgará muitos povos e corrigirá todas as nações poderosas e distantes. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças com podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação e não aprenderão mais a guerra. Chegará um tempo em que Cristo reinará e o seu reino será um reino de paz. Um reino de paz, onde não haverá mais guerra. E Jesus, em Miqueias, está profetizando, está falando que o próprio Cristo destruiria todos os cavalos, que não vai precisar mais de cavalo. Aqui também tem um sentido de que as pessoas estavam mais confiando nos seus cavalos, estavam confiando mais nos seus carros. Não é à toa que o salmista escreveu, uns confiam em cavalos, outros nos seus carros, mas eu confio no Senhor dos Exércitos. As pessoas estavam colocando a sua confiança mais nos cavalos, mais no seu exército, do que no Senhor dos Exércitos. E no 11 é a mesma coisa, mas que no 11 vai falar da artilharia de defesa. Está chovendo? Não. Ora, 11, destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as suas fortalezas. Versículo 11 vai tratar sobre as fortalezas. Uma cidade naquela época era protegida por meio das suas fortalezas. Quanto mais forte as fortalezas, quanto maior a sua fortaleza, mais extente, mais a sua proteção. Mas todas as fortalezas têm seus pontos fracos e nenhuma fortaleza é 100% segura. Então as pessoas, ao invés de confiar no Senhor, estavam confiando nas fortalezas. E as fortalezas também seriam destruídas. Vou andar rápido aqui. Versículo 12 e 13. Tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. Arrancarei os seus ídolos e as suas colunas no meio de ti, e não adorarás mais obra das tuas mãos. Nos versos 12 e 13, Jesus. Miqueias vai falar sobre feitiçaria e sobre idolatria. Duas práticas condenáveis ao longo de toda a Escritura. Nós vemos que Deus proíbe veementemente a feitiçaria. A feitiçaria e a idolatria eram coisas naquela época muito comuns. Andavam muito juntas, bruxas e feiticeiros e tudo mais, era tudo misturado. E constantemente nós vemos que Deus nos exortando o povo de não confiar não procurar adivinhadores, não procurar cartomantes, não procurar videntes. Não é à toa que nos tempos de Saul, nós lembramos que nos tempos de Saul proibiu todos os cartomantes. Mesmo assim, ele mesmo proibido, ele vai procurar uma. Não é à toa que ela fica, não, você está aqui que vai querer me matar. Não quero te matar. Deus proíbe o culto a mortos, Deus proíbe todo tipo de feitiçaria, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. As pessoas estavam preocupadas com o amanhã. O amanhã, arrancarei, as pessoas procuram esses feiticeiros, esses cartomantes, justamente para procurar, para ver o seu futuro. Jesus deixa claro que o futuro não existe para nós, o futuro é inexistente, o amanhã não existe para nós, porque nós não sabemos se o amanhã existirá para nós. Nós podemos morrer hoje, ou Jesus pode voltar hoje, nós não sabemos o amanhã. Então Salomão vai falar que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Jesus vai falar, não se preocupe com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta o seu dia o próprio mal. E Tiago também vai falar sobre a preocupação com o dia do amanhã, a preocupação excessiva com o dia do amanhã. Isso não existe. E convenhamos que hoje em dia, o cachorro está bravo, está vendo? Hoje em dia não mudou muita coisa. Hoje em dia nós conhecemos provavelmente algum parente, algum amigo, sei lá,
acredita em horóscopo, astrologia. Deixa eu ver o que o meu signo está falando hoje, qual que é a minha cor da sorte. Hoje em dia nós, como eu falo, humanidade do século XXI, não estou falando nós aqui, mas, enfim, eu tenho certeza que dentro da igreja também tem gente que crê nisso, que ter certo objeto ou não ter certo objeto vai trazer sorte ou azar para nossa casa. Ter tal cor vai trazer vitória. No novo é clássico. Não, tem que colocar branco, porque branco atrai paz. Eu tenho que andar de vermelho, porque eu quero me casar. Eu quero andar de amarelo, porque amarelo atrai dinheiro. Aí, ó. O Budel está de amarelo aí, ó. O azul é tal que, não sei o que. Nós, por mais que nós avançamos com a sociedade, nós ainda temos esse tipo de pensamento. Que eu lembro uma vez uma tia minha falou que não, mulher tem que usar a carteira vermelha, porque carteira vermelha que dá sorte. Eu vi uma pessoa que comprou um elefante e a mulher falou que colocar um elefante com a bunda, nem sei se, enfim, eu já falei, com a bunda apontando para a porta vai trazer sorte para casa. Quem tem aquele olho grego, olho grego, aquele trem, é olho grego, aquele trem azul, enfim, mas você sabe o que eu estou falando, sabe? Na porta de casa vai trazer, as pessoas falando, comer tal coisa no novo vai trazer sorte. Enfim, são várias coisas que nós vamos criando que não existem. Nós procuramos tarô, cartas, cartomante, astrologia, tudo para saber o nosso futuro, para saber trazer bênçãos nas nossas vidas. E isso é condenado na Escritura. 14. Eu falei? Peraí. 13, 14? Isso. 14. Arrancarei dos postes sagrados no meio de ti e destruirei as tuas casas. O versículo 14 continua tratando sobre idolatria. E aqui idolatria, eu já falei aqui 1 bilhão de vezes, mas vou repetir. Idolatria não é somente adorar imagens, ou se prostrar diante de imagens. Mas idolatria é tudo que você coloca acima de Deus ou no lugar de Deus. Não é tudo. Esse tablet aqui pode ser idolatria. Esse púlpito aqui pode ser idolatria. Isso aqui é idolatria. O seu filho é idolatria. O seu emprego é idolatria. Tudo se torna idolatria. Tudo aquilo que você coloca em cima de Deus é idolatria. E nós vamos lembrar, eu esqueci. Nós vamos lembrar, mas eu esqueci o que eu ia falar. Enfim, tudo. Lembrei. Ele fala que é de Calvino, mas não tem Calvino. Nunca li um livro de Calvino que fala sobre essa frase, mas alguns vão falar que Calvino falou essa frase que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, porque tudo se torna idolatria. Vocês já viram aquele filme Os Deuses Estão Loucos? Nunca já escutei. Enfim, rapidamente, para acabar aqui, é um filme de uma tribo africana, aquela tribo africana, sabe, aquelas afastadas mesmo, que não tem nada. Cai uma garrafa da Coca-Cola nessa tribo. E a tribo, quando vê a garrafa, acha que é o presente dos deuses. E eles começam a idolatrar a garrafa. Começa a idolatrar a tal ponto que estava tendo guerra por causa da garrafa. Então, o filme é de comédia, mas é uma representação de fato como nós somos idólatras. Qualquer coisinha transforma em ídolo para nós. E por fim, versículo 15: com a ira e com o furor me vingarei das nações que não me obedeceram. Por fim, mais uma vez apontando para o julgamento final das nações, todos aqueles que receberam a Cristo passarão a eternidade com Ele. Mas aqui, com a ira e com o meu furor, vingarei das nações que não me obedeceram. Mas todos aqueles que não obedecem, todos aqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que vivem de forma libertina, promíscua,
que não se arrependem, não entregam a vida para Cristo, a ira de Deus, o furor e a vingança de Deus se derramará sobre eles. E nós sabemos muito bem que a vingança de Deus é jogar as pessoas, jogar é muito forte, mas lançar as pessoas para o lago de fogo, enxofre e pagará eternamente pelos seus pecados. Amém? Alguma dúvida, questionamento, crítica? O pastor está aqui, eu fiquei nervoso. Para você, esse capítulo, ele é igual ao Apocalipse, algo que vai acontecer na segunda vinda, ou isso aqui é uma profecia que já aconteceu na primeira vinda de Jesus Cristo, ao povo de Israel? Eu acho que é para a segunda vinda, porque eu vejo que ainda não teve o julgamento do Senhor, não houve a ira do Senhor sobre as nações que não desobedeceram, que ainda haverá as nações, haverá o julgamento ainda. Então, eu vejo aqui como um ato da segunda vinda de Cristo, porque ainda não houve o julgamento das nações por completo. Então, eu vejo aqui que é para a segunda vinda. Mas pode ser também que poderia ser algo também tratando para a Babilônia também, que poderia também ver que a Babilônia acabou. Então poderia ter esses dois sentidos. Mas do Velho Testamento, essa perseguição, você falava aqui no verso 6, que a terra de Assíria, a espada e a terra de Lod, dentro das suas próprias portas, tipo uma destruição do povo. Quando vem a primeira vinda de Jesus Cristo, já não tinha esse negócio igualzinho, Babilônia, já não tinha essa repreensão do povo israelita igualzinho quando Jesus estava aqui na terra. Não vem na cabeça não, que eu colei nesses trenzinhos que tem debaixo aqui, dando uma referência de 2 Tessalonicenses 1:8, e diz assim: de fato é justo, eu vou ler a partir do 6, 2 Tessalonicenses 1:6 até o 8, enfim, de fato é justo diante de Deus que ele apague com tribulação e vós que atribulam. Paulo falando para a igreja de Tessalônica sobre as perseguições que estavam sofrendo. E para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia ele vier para ser glorificado com os seus santos e admirado todos os que houveram crido, pois os crentes em nosso testemunho. Entendeu? Então, eu vejo que é uma apontação para o futuro, o julgamento final das nações. Mas pode ser também que é uma coisa tratada sobre a destruição do Império Babilônico, Império Assírio. Mas eu creio que mais forte essa questão apontando para o futuro, sabe? Mas pode ser também. Eu não estou isentando isso também. Alguma coisa? Uma dúvida? Amém, então. Amém. Amém. Espera aí. Amém.